está o meu coração? Em Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O dinheiro não pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Temos que vigiar que nada e nem ninguém tome o lugar do Senhor em nossas vidas. Paulo, quando escreve uma carta a Timóteo para falar aos cristãos de lá, falando sobre o dinheiro, ele se refere às pessoas que querem colocar o dinheiro em uma posição errada. Pois o dinheiro é bênção para nos servir e não para ser maldição. A Bíblia nos ensina que a riqueza vem de Deus e ela deve retornar a Deus. A riqueza deve trazer louvor a Deus. Temos isso como exemplos. Abraão, Isaac, Salomão e até mesmo Jó receberam riquezas como bênçãos de Deus. A riqueza material é dada à humanidade para o exercício de mordomia, de bênçãos materiais, do uso delas, de todas essas coisas. Espero que seus filhos cuidem bem dos seus bens e devolvam a Deus, através dos dízimos e das ofertas. A riqueza também é dada para atrair o louvor ao Senhor. Os cristãos que ajudam os outros glorificam ao Senhor, porque ofertar na vida das pessoas é um princípio de Deus. O próprio Jesus ensinava muito sobre esse assunto. Das 39 parábolas de Jesus, 16 dessas tratam da riqueza nas Escrituras. São feitas mais referências ao dinheiro do que à salvação. Jesus tratou do dinheiro porque o dinheiro interessava as pessoas. A riqueza material pode ser uma bênção ou uma maldição. O poder que ela tem é sutil. Sua fonte pode gerar uma falsa segurança por achar que não tem preocupação com o futuro quando se tem muita riqueza. A tentação da riqueza é esbanjá-la. A estratégia da riqueza é poupar, mas o seu grande propósito é dividir. Não significa que não podemos guardar e nem saber administrar o que Deus nos dá. Devemos ser bons administradores e multiplicar o que Deus nos dá. Mas saber também que é semeando que se multiplica. Semear é uma forma de multiplicar. Deus tem prazer em abençoar os seus servos, como falamos no começo. O que Ele não quer é que o nosso coração dê mais valor às riquezas do que a Deus. Mas como saber quando priorizamos mais as riquezas do que ao Senhor? Quando temos muito tempo para gastar com as coisas do que com Deus. Quando o verbo ter é mais importante do que o verbo ser. Quando possuir e conquistar se torna mais importante do que ser como Cristo, em parecer com Cristo e ter tempo para Deus, Espírito Santo e para Jesus Cristo. Para ter tempo com as coisas do Senhor. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O dinheiro é bom para nos servir, mas não pode ser o nosso Senhor. O que Paulo nos adverte é contra a busca gananciosa ao dinheiro, que nós devemos negar as tentações do pecado porque a ganância pelo dinheiro pode criar armadilhas para as pessoas e fazer as pessoas desejar coisas ruins, ter desejos maus e cair no pecado das drogas, nas bebedices, na prostituição, nas traições, na avareza e ter soberba e levar uma pessoa a uma profunda depravação. E é por isso que se fala que o dinheiro pode se tornar a raiz de muitos outros males, porque através dele se conquista coisas que não agradam a Deus e pode se tornar uma fonte de um grande sofrimento. Temos que confiar em Deus, pois é Deus que nos sustenta e é Ele a nossa única segurança. Não significa que não devemos ter um planejamento com as nossas finanças. Sim, nós devemos saber administrar tudo que Deus nos capacita a conquistar e nos abençoa com aquilo que nós trabalhamos. Mas o que Deus fala na sua palavra é qual é o lugar em que temos colocado o dinheiro, em qual posição ele está em nossas vidas. O que temos feito com o dinheiro, com as riquezas que ele nos tem entregado. Nós temos usado para quê? Qual é a nossa prioridade? Qual é o devido valor que estamos dando às riquezas?
Em Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a dois senhores, ou podemos amar a Deus ou amar ao dinheiro. Muitas pessoas colocam as posses, o dinheiro acima de tudo, achando que podem ferir princípios, valores, não ter respeito pelo próximo, que podem humilhar o próximo porque possuem posses. Jesus deixou bem claro que uma pessoa não pode ao mesmo tempo servir a Deus e as riquezas. Servir a riqueza é dar a ela um valor tão alto que colocamos nela a nossa confiança e fé. Não podemos esperar que o dinheiro seja a nossa segurança máxima e que é o que nos trará felicidade. Como se nele confiamos no nosso futuro. Como se o dinheiro é a garantia do nosso futuro. Que o colocamos em primeiro lugar e buscamos mais as riquezas do que o reino de Deus. Não podemos deixar o trabalho de acumular riquezas tão envolvente que se torna a nossa primazia. A primazia em nossas vidas. E a glória de Deus em segundo lugar. As pessoas não são valorizadas pelo que elas são, mas muitas vezes são valorizadas pelo que elas possuem. É um conceito errado, porque o verbo ser precisa estar na frente do que o verbo possuir. Para Deus, assim que funciona. Deus sonda o coração. Ele nos sonda e nos conhece. Ele não importa por aquilo que temos, porque Ele é dono do ouro e da prata, é Ele que nos abençoa. Ele se importa por aquilo que vivemos, aquilo que temos colocado no nosso coração, por aquilo que somos. Nós podemos ter as coisas sim, podemos enriquecer, mas o nosso coração não pode estar nas riquezas, pois não levaremos nada para a eternidade. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não se esqueça, a vida aqui é muito curta, mas a vida após a morte é eterna. Pense hoje o que você está plantando, o que você está fazendo, está agradando a Deus? O tempo aqui está terminando, estamos vivendo o final dos tempos, várias profecias bíblicas estão se cumprindo. Reflita hoje no que você está fazendo. O Senhor está sendo realmente o seu refúgio e sua fortaleza? Ainda dá tempo de colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida. E Deus cuidará de tudo, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus veio para servir e Ele nos deixou esse legado, esse ensinamento. Quando você serve de alguma forma com a sua vida, com seus dons, talentos, com o que você possui, com o seu dinheiro, você está sendo semelhante a Jesus. E assim também está juntando tesouros e galardão no céu. Lógico, se você estabelecer a sua vida na rocha, nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus por nós. Ele nos salvou e nos perdoou de todos os nossos pecados. Nós não somos salvos por nossas obras. Nós somos salvos pela fé em Jesus, em reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas as obras acompanham a fé, e por essa junção de fé e obras que nós devemos viver. Pois no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 17 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A verdadeira fé é tão vital que não poderá deixar de expressar por ações e pela devoção a Jesus Cristo. As obras sem fé são obras mortas e a fé sem obras também é morta. A fé verdadeira sempre se manifesta em obediência para com Deus, em atos compassivos para com os necessitados. Sabemos que a salvação é baseada na fé, mas ela não exclui boas obras que são produtos naturais da fé. Tiago não está entrando em conflito com Paulo, que insistia em dizer que uma pessoa era justificada pela fé somente. O que Paulo estava lidando com o pedido do legalismo e criticou a ideia de que a salvação poderia ser ganhar através das obras, a sua salvação.
Mas o que Tiago está falando, o que ele está preocupado com os cristãos que tinham uma fé imatura e destituído de boas obras, uma fé verdadeira, o motivo do coração de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é ter o coração a glorificar a Deus através de ações e práticas. A Bíblia fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em outras palavras, somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas porque somos criação de Deus realizando em Cristo Jesus, então fomos feitos para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Entendemos, irmãos, que Deus tem prazer em te abençoar, em nos abençoar, para sermos prósperos e felizes em tudo. Mas Ele deseja que você e eu sejamos gratos a Ele e coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. E as demais coisas Ele acrescentará. Deus não está falando que você deve ser preguiçoso e ficar esperando sentado de alguma forma. Pelo contrário, Deus não gosta de quem come o pão da preguiça. Ele tem prazer de abençoar aqueles que são esforçados. Mas o que Deus está nos ensinando a não priorizar as coisas do que a Deus. E Ele nos ensina a olhar para o necessitado, em servir, em ter boas obras sempre. A Bíblia diz que quanto mais você recebe, mais você será cobrado. Você já parou para pensar em tudo que Deus te entregou? Dons, talentos, riquezas. E o que você tem feito com tudo isso? Cada um vai dar conta a Deus um dia. A Bíblia fala que temos que cuidar onde temos colocado o nosso coração, pois ali está o nosso tesouro. A nossa confiança está em Deus ou está nas riquezas? O dinheiro é bênção quando sabemos usá-lo. O Senhor tem prazer em prosperar os seus servos fiéis. Deus quer simplesmente ser o primeiro em sua vida. Deus não quer dividir o espaço em seu coração com nada. Ame o Senhor, a sua palavra cada dia mais e entenderá o quanto Deus quer te ver feliz em todas as áreas. Existem princípios e mandamentos para sermos abençoados. Como o primeiro e maior deles é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo amar o próximo como a si mesmo. Mas fé, obediência, fidelidade e amor a Deus são necessários para ser próspero e feliz. Deus continue te abençoando.